a gente está. A É só para gente. avisar, viu, Raí, que a gente começou a gravar, eu esqueci de começar a gravar e te pedir autorização. Você tem algum problema com Não, a tranquilo. gravação? Senão eu já ia parar aqui. Por favor, desculpa então, interromper. Aí então, no início da Paraxá, a gente tem o Balaque, que é o rei de Moab. Ele, ao ver a aproximação dessa grande número de pessoas, do povo de Israel se aproximando, então ele sente um receio de que o povo venha a lutar contra o reino dele. Então ele vai até Midian, que era outro reino também, que antes eles tinham alguns conflitos, mas agora eles estão unidos. E daí lá ele vai se aconselhar com os anciões lá do povo de Midian para montar alguma estratégia para vencer esse povo de Israel que está se aproximando, né? E lá eles falam que o povo de Israel ele tem uma força muito além da força militar, da força bélica. Eles falam no Midrash fala que eles falam que o povo de Israel ele também tem uma força muito forte, que é a partir da boca. Que quando o povo de Israel ele reza ao Deus dele, eles conseguem muita força espiritual para vencer as batalhas, para vencer as dificuldades, né? E daí então eles recomendam que para ele poder vencer o povo de Israel, ele também tem que lutar nesse âmbito espiritual. E daí eles aconselham ele a buscar um bruxo que vá amaldiçoar o povo, para usar também a boca para amaldiçoar o povo. Então daí Balaque ele é aconselhado a seguir dessa forma. Então ele manda emissários até a casa de Bilã, que na tradução em português né, também tem Balaão, né? Bilã ele é um profeta das nações. Nossos sábios falam que ele também tinha o mesmo nível espiritual de profecia, de potencial, né? Assim como Moisés. Só que ele infelizmente, ele não desenvolveu esse potencial para o bem. Ele acabou que ele usava muito desse potencial espiritual que ele tinha para usos não tão nobres, né? E daí então esses emissários que chegam até Bilã, eles fazem a proposta para Bilã, só que aí ele fala que ele precisa antes consultar Deus. Então ele pede que eles esperem até o amanhecer. Então Bilã ele tinha um outro tipo de profecia, né, diferente de Moisés, que Moisés ele falava diretamente com Deus, né? Por isso que ele é considerado o maior profeta, né? Tanto que até mesmo nos 13 princípios da fé judaica, né, Maimonides fala que desses princípios é que Moisés ele é o maior profeta que não existirá nenhum outro comparado a ele. E Bilã, então, ele tem esse nível de profecia dele a partir do sonho. Então ele vai, dorme, conversa com Deus. Em si ele estava com muita vontade, né, de pegar esse trabalho, mas ele sabia que para ele poder fazer esse trabalho espiritual, ele precisaria da anuência de Deus. Então no sonho, Deus pergunta quem são essas pessoas que estão ali. Então ele fala que são emissários de Balaque que vieram até ele com a proposta para amaldiçoar o povo de Israel. Mas então Deus fala que não é possível isso, porque o povo de Israel é um povo bendito por ele e que ele não poderia ir. Então Balaque então acorda de manhã cedo, dá o recado aos emissários e fala que não vai ser possível fazer esse trabalho. Esses emissários voltam até Balaque. Balaque então acha que talvez os emissários que ele mandou não fossem dignos, né, para fazer essa negociação, então manda nobres com mais alto escalão da corte e também oferece uma quantia maior ainda de dinheiro para poder convencer Bilão. Então eles voltam, novos emissários lá. Então Bilão já estava com essa vontade realmente de fazer esse trabalho, mas Deus inicialmente disse que não poderia. Então ele vai novamente, dorme, tenta ver com Deus essa possibilidade, né? Então, assim, Deus, ele, sabendo que essa era a vontade dele, Deus disse que então ele pode ir, mas que ele não vai conseguir fazer nada além do que Deus permitir.
nesse âmbito espiritual. Então aí Bilã ele vai, segue o caminho dele juntamente com esses nobres para ir até o local lá para fazer essa maldição contra o povo de Israel. E aí no meio do caminho acontece uma das histórias que são assim mais icônicas da Torá, em que Biliam ele vai com na sua jumenta e aí, em determinado momento do caminho aparece um anjo com uma espada e só a jumenta consegue ver esse anjo. E aí nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro com o anjo, ela consegue se desviar e segue pelo campo e consegue desviar do anjo. Mais para frente, o anjo aparece novamente, só que dessa vez no caminho só tinha uma possibilidade para se desviar, e era ao lado de um paredão de pedras. E daí Bilan acaba se machucando, né? E daí ele bate na jumenta, fica irritado, né? Ele não tá vendo ainda o anjo, só a jumenta que consegue ver. Só que mais para frente ainda, numa estrada ainda mais de difícil acesso, onde só tem é como se fosse um corredor, não tem para onde se desviar, o anjo aparece novamente e a jumenta, né, empaca, né? Ela não vai mais para frente com medo do anjo. E daí Bilan, ele já se sentindo meio que humilhado também e com muita raiva, começa a bater na jumenta, fala que se ele tivesse com a espada ali, eu mataria a jumenta. E daí então acontece um caso bem pitoresco, no sentido de icônico, em que a jumenta, ela, na narrativa, né, fala que Deus abre a boca da jumenta e a jumenta começa a falar com Bilão. E daí ela questiona por que, que ele está tão irritado, por que, que ele está batendo nela, tal, que fala, né, que ela já trabalha para ele já há muito tempo, tal. Porque ela bota Bilan no lugar dele, né? E daí então Bilan ele consegue ver o anjo, então ele fica com muito medo e se prostra no chão. E daí o anjo também repreende ele por ter batido na jumenta. E daí, nessa história, a gente vê uma situação, né? Se eu não me engano, Erash que fala, né, que esse anjo é um anjo de misericórdia, porque esse anjo ele queria impedir Bilã, não de que Bilã fosse amaldiçoar o povo, mas sim de Bilã cometer esse erro. Ah, também no Pirkei Avot também fala que uma das coisas que foram criadas, né, nos últimos momentos ali da criação, né, no crepúsculo da sexta-feira, né, uma das coisas seria a boca da jumenta, né? E aí nossos sábios vão falar também que essa criação, ela não foi em si para evitar a maldição de Bilã, mas sim para evitar que Bilã pecasse. Porque se a gente for imaginar, esse entra uma situação bem interessante, que é a questão do livre-arbítrio. Se Deus não quisesse que Bilã amaldiçoasse, essa história aqui ela já poderia ter sido encerrada já no começo ali, né? Deus poderia simplesmente mandar um raio, eliminar Bilã, mas Deus permite que Bilã siga o seu caminho, siga a sua vontade, porque o ser humano ele tem esse livre-arbítrio. Dando um spoiler mais para frente, ele vai sofrer as consequências dessa ação, desse desejo que ele tinha de amaldiçoar o povo, né, na próxima Parashá. Mas em si, a gente vê em vários momentos, né, da Torá em que o ser humano ele tem essa opção de escolha, né? Ele tem essa possibilidade de escolher o seu caminho, a sua vontade. É claro que nem sempre, né, ao longo da história, Deus vai permitir que aquilo se concretize, né? Então a jumenta, né, ela fala com o Bilã, é uma situação bem inusitada, mas Bilã segue seu caminho, se encontra lá com o rei, e daí eles montam lá os preparativos para tentar amaldiçoar o povo. É montados-se vários altares, são 7 altares em 7 locais diferentes, então é feito sacrifícios, e Bilã se prepara então para amaldiçoar o povo.
Um fato interessante é que Bilã, nossos sábios narram que a forma com que ele utilizava para amaldiçoar um povo era a partir do julgamento de Hashem. Nossos sábios falam que Bilã ele sabia exatamente o horário em que Deus se irava, digamos assim, em que Deus, digamos que abria uma oportunidade, uma Opa, brecha para que, de cima da cama. se puder desligar o microfone aí, ele sabia exatamente a hora em que se poderia acusar um povo, uma pessoa, e que Deus iria usar a sua força de julgamento contra aquela pessoa. Então Bilã ele se prepara para amaldiçoar o povo, mas não consegue. Deus não o permite. Porque nessa questão em si, que é uma questão espiritual, ele precisaria que Deus desse esse aval, essa anuência para que ele conseguisse realmente proferir essa maldição. Mas aí ele não consegue. Então eles vão para outro ponto, o rei fica meio que irritado com isso, porque está pagando muito bem para o cara fazer esse trabalho, preparou tudo ali, mas ele não está conseguindo fazer. E aí mais para o final, realmente, ele não consegue fazer essa maldição e em si acaba proferindo, na verdade, uma bênção, que é aquela bênção que inclusive está no nosso Sidur, que é uma das orações que a gente tem como na parte do Shaharit, né, que é o Matot, que ele fala, tão quão belas são tuas tendas, ó Yaakov, ó Israel. Então ele não consegue executar esse plano, né, de amaldiçoar o povo e acaba, na verdade, proferindo uma bênção. Só que aí depois, então ele não consegue seguir esse plano, só que aí ele dá uma dica, né, para Balaque de como fazer com que Deus venha a se irar com o povo, fazer com que o povo peque e venha a se irar contra o povo e meio que o povo cair, de certa forma, cair em desgraça, né? Que isso vai ser na próxima paraxá, a gente vai ver mais detalhes, né? Mas dando já um spoiler, Bilam, ele recomenda, né, que Balaque monte tendas perto do acampamento de Israel, e lá ele, inicialmente vai ser tendas como se fossem tendas de vendas, né, vendas de tecidos tal, aí no Midrash fala que nessas tendas tem, do lado de fora, né, ficavam mulheres feias tal, só que aí quando as pessoas iam lá ver esses tecidos tal, entravam na tenda. Aí lá tinha mulheres muito bonitas, ofereciam vinho, ofereciam e depois ofereciam realmente relações sexuais que seriam proibidas, né, para o povo, e depois também ofereciam para que eles se prostrassem diante de Deus, né? Só que isso é a parte da próxima paraxá, né? Mas esse seria um resumo dessa paraxá. Depois, então, a gente a gente vê, né, que esse plano, né, de Bilam ele não foi concluído porque Deus não permitiu nessa parte que seria dependeria de Deus, né, para que fosse realmente amaldiçoado o povo. Mas em si a gente vê um aspecto que eu queria destacar nessa paraxá, né, é de novo mais uma vez a gente vê a questão de que nós seres humanos a gente temos essa liberdade de tomar nossas próprias decisões e que é sempre importante a gente saber que toda decisão que a gente tomar, ela vai ter uma consequência. No caso de Bilan, na próxima paraxá, a gente vai ver que depois ele vai ser morto na batalha que se tem, ele é morto, né? É importante também destacar que naquela época, né, como a presença divina era muito mais forte no mundo, né, a gente via situações em que a justiça era muito mais rápida, né? Hoje em dia, a justiça divina não é que ela falhe, mas ela demora um pouco mais, para que a gente possa ter esse tempo, né? Talvez de fazer essa techuvá, de mudar as nossas condutas, né?
para que a gente não venha a sofrer tanto com as consequências dos nossos atos, né? E agora eu abro para vocês a oportunidade também de comentar o que vocês viram, talvez que seria pontos principais dessa paraxá que a gente poderia refletir e como aplicar isso na nossa vida. Eu sei que nessa paraxá tem alguns aspectos que são que são de curiosidades, né? Principalmente aquela parte lá sobre a jumenta falar, né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é quando a gente faz esses estudos, né? Não é só a gente focar na história em si, no contexto histórico, mas também analisar essa história de como é que a gente pode aplicar na nossa vida, quais são os conceitos que a gente deve levar mais em consideração para a gente melhorar como pessoa. Então eu queria abrir para vocês a comentários. Azako Barô aí, muito obrigado. Agora a gente abre para audiência. Rosália já está inscrita aqui, já levantou a mão. Mais alguém? Então é só levantar a mãozinha e a gente vai é, abrindo aqui. Rosália, por favor. Boa noite a todos, Shalom Aleichem. Gostaria de parabenizar o Raí pela didática, pelas ilustrações, muito boas as ilustrações que ele colocou no fundo da tela. E gostaria também de pedir que esse estudo fosse feito na intenção da paz em Eretz Israel, principalmente em Gaza, e pelo retorno dos sequestrados. Você comentou muito bem a questão livre-arbítrio. Deus nos dá livre-arbítrio, mas nos dá também anjos de luz, principalmente anjos da guarda, que nos guarda de fazer o mal. Então, até um profeta que trabalha para pessoas que querem destruir o povo de Israel, até ele ajuda. E eu gostaria de enfatizar esse livre-arbítrio como a condição humana máxima de imagem e semelhança de Deus. Nós Nós somos imagem e semelhança de Deus, não porque Deus tem o nosso rosto, o nosso corpo, mas porque nós somos providos de vontade, coisas que os anjos não são providos. Mas, mesmo providos de livre-arbítrio, Deus dá toda a condição da gente fazer o bem, e como foi muito bem explicado pelo Raí, ah, ele mandou o anjo para Bilã, não para ele não amaldiçoar, mas sim para evitar que ele pecasse e fizesse alguma coisa errada, para que ele não sofresse as consequências como sofreu, porque apesar de não amaldiçoar, ele fez mal e ensinou o Balaque a fazer o mal para a gente. Então, Kola Kavod, Raí, que Deus abençoe, e essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Valeu, Lara, Rosália. obrigado. Ismael. Nada. Shalom, shalom, pessoal. Só uma curiosidade. No hebraico, o nome do anjo está Hassatan, né? Nesse texto. Então é uma visão totalmente diferente que se tem no mundo cristão para o mundo judaico do Hassatan. Pelo que vocês estão falando, o anjo ele vem para ajudar o Bilam, né? Isso, o Urash fala isso, que esse daí seria um anjo de misericórdia, na verdade, em que ele estaria ali, na verdade, não para evitar que que Bilam amaldiçoasse o povo, mas sim, na verdade, para evitar que ele pecasse. É. Outro ponto sobre o livre-arbítrio. Se a gente pega as paraxás lá do livro de Êxodo, quando
quando tem a passagem, né? E o Eterno endureceu o coração do Faraó. Ali a gente pode perceber também, né, que a gente pode questionar um pouco essa parte do livre-arbítrio. Por quê? Percebe-se que o Faraó ele teve 5 vezes a opção de escolha de cumprir a sua palavra. E pelo que a gente percebe, isso acontece muito na vida das pessoas, na nossa vida em geral, né? Por quê? Ó, um exemplo interessante. Digamos o seguinte: fulano de tal passou por uma necessidade e aí não teve quem ajudasse ele, ele foi lá e roubou, né? Roubou uma coisa. Primeira vez, ele se sentiu mal, chorou, se arrependeu daquilo e tal. Aí, de repente, ele continuou passando necessidade e vai de novo. Aí chegou a segunda vez. Aí ele já chora de novo, né? Se arrepende, mas já não se sente mal. E aí vai subir na escada, né? Vai subir na escada. Quando ele chega na quinta vez que ele comete o mesmo pecado, o mesmo erro, ele já nem se sente mal, nem, nem acha que está mais pecando, ou seja, virou normalidade para ele. Virou normalidade para ele. Então, a gente pode perceber muito bem isso na vida do ser humano. Porque Deus, ele permite, né, o livre-arbítrio até certo ponto, para a pessoa ver o que está fazendo e tomar a decisão certa. Mas aí, a partir de tal ponto, já fica mais complicado se sair do erro. É só essa contribuição que eu quero falar. Obrigado. Altair, por favor. Boa noite, pessoal. Raí Paiva, gostei do seu comentário, viu? Parabéns, é a primeira vez que eu ouço você falando aqui. Mais uma vez, parabéns aí pelo seu comentário. É, Diante da situação atual, né, de Israel, de uns 2 anos para cá, na questão de guerras, né, combate na Síria, Líbano, e Iêmen, e Irã. Eu vi uma parte aqui da Parasha Balak, né, números 24, 7, sobre Israel, fala. Seu rei prevalecerá sobre Agag, sua soberania será exaltada. Deus, que o tirou do Egito com sua imensa força, consumirá as nações, seus inimigos, quebrará os ossos deles e mergulhará suas flechas. Ele se agachará e se deitará como um leão, um forte leão. Quem ousará despertá-lo? Aqueles que abençoarem você serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. Amém. Obrigado, Altair. Só fazer um pequeno complemento ao Ismael, né? De uma outra forma de olhar para aquela paraxá de que a gente tem sobre livre-arbítrio, que essa daqui também trata também, né? É bem interessante. No finalzinho dessa paraxá, o realce que Bilã fala por escolha dele. O texto aqui na minha tradução está assim, no meu consentimento. Ó. Ele fala assim no 24:13. Mesmo que Balac fosse me dar sua casa cheia de prata e ouro, e eu não poderia, por meu próprio consentimento, fazer nada de bom ou ruim contrário à ordem do Eterno. Então, ele está falando, por meu próprio consentimento, estando eu no exercício do meu livre arbítrio. Então, um tema, como o Raí pontuou muito bem aqui, dessa paraxá, é o livre arbítrio, que é chave. Aí eu tinha essa dúvida que Ismael colocou aí. Mas como assim? Por que o Eterno endureceu o coração do faraó? E cadê o livre-arbítrio? Como é que se resolve essa equação aí? E conversando com um amigo que é um Moré, que é Rabino, que é Nissim, é, é, esqueci o sobrenome dele agora. O pai dele teve muito doente aqui. A gente se conheceu em Natal. O pai dele é argentino, judeu argentino.
E aí teve muito doente mesmo, em Natal, e a gente acabou se conhecendo nessa luta, nesse desafio que eles tiveram. E ele me fez a gentileza de me ensinar essa coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, é um ponto de vista. Falou, ó, ali não é uma captura do livre-arbítrio do faraó. Ali foi assim, aquela pessoa, aquele faraó, ele viu inúmeras maravilhas. Então, a capacidade dele de julgar estava comprometido por presenciar coisas espetaculares, né? Então era necessário fazer um equilíbrio no coração dele para que ele julgasse não fortemente influenciado por aquele espetáculo divino que tinha acontecido até então e por ele mesmo. Então o endurecimento ali era um reequilíbrio de um conjunto de espetáculos divinos que ele tinha presenciado e que eventualmente poderia levá-lo a tomar uma decisão que não era dele, mas era uma decisão influenciada por aquela intervenção divina. Então não era ele que estava tomando aquela decisão, era o Eterno influenciando ele a partir de uma pirotecnia, né? Então o Eterno eu olho, na sua monumental, na sua maneira de dizer, ó, eu preciso fazer esse monte de coisas aqui de maravilhas que impressionam qualquer um, mas eu não quero que isso seja instrumento de influência no coração desse que vai decidir. Então, eu vou endurecer um pouquinho o coração dele para que ele esteja mais ou menos imune a esse espetáculo de coisas divinas que acabaram de acontecer aqui. Tá certo? Então, para mim, foi uma coisa muito interessante essa colocação de Nissim, e não esqueça até hoje. E ali resolve a equação. Sim, ele continuava com o livre-arbítrio dele. Aqui, a opção de Bilan é dizer assim, ó, eu não quero nem saber se é bom ou ruim, se for contra a vontade do Eterno que ele me disse em sonho, tô fora. Me inclua fora dessa. Beleza? Então ele delegava a vontade dele por decisão própria à vontade do Eterno. Ele fala que por meu próprio consentimento. É o termo que está aqui. Então ele dizia assim, ó, não interessa qual é a minha vontade. Eu não vou contra a vontade do Eterno. Aqui. Fazer nada de bom ou ruim contrário à ordem do Eterno. É bem curioso Uhum. essa relação de Bilã com a vontade do Eterno. Beleza? E Raí, vou tirar uma É, dúvida aqui. Você usou IA para fazer essas imagens belíssimas que você apresentou no fundo, não? Como é que você conseguiu essas ilustrações? Compartilha conosco aí. Foi com a ajuda da IA. Excelente. Depois você precisa fazer um curso aí para a gente aprender a fazer essas ilustrações, né, Osália? Ficaram muito bonitas isso, mesmo. isso. Muito bonitas mesmo. Isso, eu gostaria de complementar o que o Anivaldo e o Ismael falou, dizendo que o livre-arbítrio, apesar de nos fazer imagem e semelhança de Deus, não é infinito. O único livre-arbítrio infinito é o divino. Então, o livre-arbítrio de um termina onde o de outro começa. Todos terminam onde o de Deus começa. Então, os pais com os filhos, o livre-arbítrio dos filhos termina onde o dos pais começa. O de Deus conosco termina onde o de Deus começa. Então, não existe esse negócio de que, porque nós temos vontade, temos livre-arbítrio, podemos fazer tudo. Nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, então tudo não é possível porque tem a liberdade do outro. Então, na liberdade compartilhada sempre tem limites. Então, só quem não tem limite é Deus. Nós somos limitados. Excelente, Rosália. Só para pontuar aqui historicamente, esse rei, Balak, ele viveu 1.300 anos antes da era comum, certo? Só para a gente pensar. Então, mais ou menos o quê? 3.300 anos atrás.
Isso historicamente. Como é rei, é mais fácil pontuar do ponto de vista arqueológico, porque tem lá as inscrições, os documentos dos reinados, né? Então, só para. Isso está na página 1050 da, dos comentários da UJR, da edição da Plaut. Quem quiser dar uma olhadinha, vai na página 1050. Outra coisa que eu acho interessante aqui é o relato onírico, né? O espaço onírico, o espaço do sonho, como um espaço de relação com o eterno, né? É bem curioso isso. Acontece um sem número de vezes, né, na Torá. A gente tem esse espaço como um espaço também de relação com o divino, com o sagrado. E foi o caso do profeta aqui, Bilão. O Eterno não aparece como o rei, acho que foi o rei que falou, né, numa sarça ardente, ele não aparece em um relato de vigília, né, que a pessoa está acordada, mas um relato de sonho, né, como Daniel, como outros tantos, a gente tem esse relato, a presença, a convivência com o divino através do sonho, né, do espaço onírico, né? É bem interessante ver que isso aconteceu aqui também com Bilão. O que você acha, Raí, Legal. disso? Eu queria só comentar também a fala de Rosália, né? É que ela entrou numa discussão filosófica, né? Que é sobre a questão dos limites, né? Do que é a limitação do livre-arbítrio, né? Mas eu queria só pontuar, assim, que existe uma questão, talvez dando um resumo, assim, do que eu tenho entendido, assim, sobre o tema, né? É que existe uma diferença entre a liberdade de escolha do que é possível você fazer, que aí você tem as suas limitações, e a questão da possibilidade de você fazer qualquer coisa fora das suas limitações, né? Seria, por exemplo, a gente não pode, às vezes, talvez, confundir o livre-arbítrio com a possibilidade de eu fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu quero voar. Tecnicamente, eu não consigo voar. Eu posso até ter essa vontade, mas eu não tenho essa capacidade técnica, né, digamos assim, para realmente conseguir voar. Mas isso não quer dizer que eu não tenha livre-arbítrio, porque são conceitos diferentes, né? E aí que ela entrou também na questão do conceito da liberdade, né? A liberdade social, digamos assim, né? Que é outra questão também diferente, né? Mas quando a gente fala assim de livre-arbítrio, né, a possibilidade que o ser humano tem de ele escolher tomar decisões de acordo com as suas possibilidades no momento, né? Então, quando a gente vê no primeiro caso ali, né, que é em que Adão e Eva estariam no Gan Eden, e daí Deus diz que eles não devem comer o fruto do conhecimento, mas aí eles tomam a decisão, né? Eles foram persuadidos, mas eles tomam a decisão de ir lá e comer. Então, se Deus não quisesse que eles comessem, Deus poderia simplesmente ter, ter criado barreiras, né, para isso. Mas Deus permitiu que eles pudessem ter essa livre escolha, né, daquilo que era possível, né. Com relação a esses outros aspectos assim também da Paraxá, eu queria destacar também um bem interessante, que é narrado no Midrash, em que os conselheiros lá de Midian, eles falam, né, que o povo de Israel, a sua força, né, essa sua força espiritual, vem a partir da boca, né, da fala, que seria a tefilá, né, a oração. E que, em contrapartida, a forma como Bilam ele utilizava para amaldiçoar era uma forma de julgamento, né, de apontar o erro e fazer com que Deus então utilizasse a sua força de Gevurah, sua força de justiça, né, severa contra aquele povo a partir daquele erro que eles cometeram, né? E daí a gente percebe, né, a gente até viu em outras paraxá, né, sobre a questão da Wenará, né, que é o olho mau, né?
que também ele é bem parecido com esse aspecto, porque para que a maldição ou o olho mau, né, possa ser possível influenciar na vida da pessoa, é necessário que ela esteja fragilizada espiritualmente, né? Então daí a importância também de a gente buscar estar sempre, né, cumprindo as mitzvah, para que a gente possa estar se fortalecendo espiritualmente. E também na questão da tefilá, né, dessa força espiritual que o nosso povo tem a partir da fala, né, que é de falar com Deus e pedir, né, a sua proteção, a sua ajuda, né? Todo esse aspecto, né, da emunada, da fé que o povo judeu tem com o seu Deus. Excelente, Raí. E muito bom você pontuar isso da fala, né? No poder da fala. A gente teve a presença aqui de Débora Glazer, lá da Cibra, Porto Alegre, e ela abordou esse ponto. A gente, acho que era uma paraxá, não estou lembrando, a paraxá dela, posso olhar daqui a pouquinho. E foi uma coisa que foi percebida por Balak, né? Ele não mandou comprar uma catapulta, uma coisa para lançar chama. Ele não foi atrás de uma arma poderosíssima, militar, né? Chamemos assim. Ele não mandou buscar, ele tinha dinheiro para comprar essas coisas todas aí que ele disse que daria a Bilã, né? Então ele poderia ter investido isso em armas, uma arma militar, né, convencional. E a arma que ele imaginou usar para combater aquele povo foi a fala, a boca de um profeta. Ele gastou todo o esforço dele de guerra, não foi na direção de buscar um revólver, né, nos tempos de hoje, um fuzil, um foguete. Ele buscou a boca de um profeta, a fala, não é? Quando a gente faz um paralelo com os dias de hoje, contra Israel em particular, e essa campanha ruim, maldita, né? É, tem um paralelo, uma coisa bem interessante, né? A arma utilizada hoje, muito menos são os drones e os mísseis, mas é a propaganda, é a boca de um profeta, né? Entre aspas, né? Não é o caso, aqui não é profeta, mas é a fala que chega nas pessoas. E nos restos, usando a sua interpretação aqui, muito boa, muito densa, muito profunda, inclusive, eu acho, na minha opinião, é rezar, pedir ao Eterno que aquele povo esteja em consonância com ele, tal forma que boca nenhuma o atingirá. Como você bem disse, se a gente está em dia, se a gente não está em dia, a gente vai se preocupar com mal olhado, o termo corriqueiro, né? Mas se a gente está fortalecido como está aqui, né? Essa boca maldita desse profeta foi incapaz de proferir essas maldições, né? Ele simplesmente não era possível. Por quê? Porque o Eterno não permitiu que isso acontecesse, né? Então, fazendo um paralelo para os dias de hoje, esse uso maldito, né, da palavra, que a gente vê de uma maneira corriqueira, funciona como uma arma de destruição, né, do rio ao mar, né? Então é uma arma de destruição. É bem, para mim, pelo menos, tem esse paralelo contemporâneo aí. Não sei se para vocês, se vocês concordam, queria saber a tua opinião também. Aí. Aí, você me ouve? Oi, teve um cortezinho aqui na internet. Tranquilo. Você Você tinha feito alguma pergunta? conseguiu ouvir o que eu falei? Eu queria saber o teu paralelo em relação
a essa fala maldita, né, que Balac pediu a Bilam naquele tempo, como uma forma de destruir, como arma de destruição. E eu vejo isso, minha forma de ver. Talvez tenha gente que pense ou ache diferente aqui. Um paralelo com as falas de hoje, que são também armas de destruição de Israel. A mesmo contexto, essas tendas que você está botando aí. Uma fala sintetizada por aquele do rio ao mar, né? Do rio ao mar e Israel, Sim. né? Então, queria saber um pouco o que é que você acha dessa fala, a meu ver, de destruição, que é uma A- arma de destruição. Eu acredito realmente que faz muito sentido essa analogia a essa situação, né? Hoje a gente sabe que na luta, né? Na luta que o povo de Israel vem lutando, né? Atualmente, a gente, ao longo da história, né? A gente teve esses momentos aqui que foram lutas espirituais, né? Lutas realmente militares. Ao longo da nossa história, né? Teve outros antissemitas, né? Que também se levantaram contra o nosso povo. E, e até, por exemplo, né, um fato interessante, né? No caso desse antissemita aqui específico, né, que foi Bilam, acabou que a gente trouxe, né, de resultado, né, uma bênção, né? Foi uma brahá, que até hoje a gente relembra ela, faz a leitura dela, né? No caso, por exemplo, mais para frente de Amã, né? No caso lá na Pérsia, a gente tem a festa de Purim, né? E outras situações também que nosso povo teve que enfrentar uma grande luta, né? E depois que isso gerou, na verdade, um grande marco em que hoje a gente festeja isso, né? Teve a questão também de Hanukkah, né? A gente teve aquele milagre também, mas teve também toda aquela luta realmente militar que se teve antes. E eu acredito que talvez mais no futuro a gente vai estar relembrando o que está acontecendo hoje, né? Como também vitórias, né, que a gente vai ter. E realmente, essa questão da luta hoje das informações, né, de certa forma eu vejo que houve um avanço, né, na tecnologia, né, em que permite também, de novo, todo avanço, né, ele vai ajudar também em âmbito geral, né, por exemplo, ao meu fundo aqui a gente tem uma imagem, né, como você falou, muito bonita, que foi criada com tecnologia, né, com a questão da IA. Mas hoje em dia, antes, né, talvez ali em 2010, por exemplo, né, a gente que só tinha aquela informação da mídia centralizada, era muito de pessoas mais críticas sobre esse conflito. Porque antes era só a mídia centralizada falando mal de Israel. Então o ódio, né, era muito mais disseminado com muita mais facilidade. Nesse sentido de que havia apenas um canal disseminando esse ódio, que a gente sempre percebe, né, que é bem presente, né? Como aconteceu na Alemanha nazista, né, também, que tinha toda uma máquina de propaganda antissemita para denegrir a imagem judaica, para ser realmente bem, levantar esse ódio contra os judeus. Só que hoje, essa máquina de propaganda antissemita, ela continua. Ela também se utiliza das ferramentas da internet, só que, por outro lado, a gente vê que agora a gente tem realmente essa oportunidade, né, de poder também lutar contra isso, realmente levando as informações corretas, né? E daí cabe agora a cada um de nós, né? Antes, talvez quando a mídia era muito centralizada, não tinha como a gente defender Israel, mostrar para as pessoas qual é a visão realmente real da situação, do conflito. Mas hoje em dia também a gente tem essa oportunidade, de, também a luta, né? Ela está muito mais propícia, né? Para que nós também, mesmo que dentro dos nossos pequenos ciclos ali de amizade, né? A gente possa também mostrar realmente a verdade, né? O que está acontecendo realmente nesses conflitos, né?
para que não só aquela voz que levanta o ódio contra Israel seja a única voz que ressonante. Então, assim, a gente tem um papel também muito importante, né, dentro da sociedade atual, de também estar mostrando às pessoas, né, qual é realmente a visão também, a realidade do conflito. Acho que isso realmente é uma mensagem muito importante também, para a gente não ficar apenas omissos, né, vendo as situações atuais e às vezes só se indignando quando vê um famoso, uma pessoa muito relevante politicamente falar mal de Israel, mas hoje também a gente tem essa possibilidade também de comentar, né, e de compartilhar a nossa verdade, né, a nossa realidade. Eu acredito também, só entrando no outro paralelo também, é que muitos de nós aqui, né, que somos Bnei Anussim, que somos prosélitos, né, que decidimos, né, por nossa própria vontade, fazer parte desse povo, né, acredito que muito de nós aqui conseguimos estar conectado ao povo exatamente também com a facilidade hoje da informação livre, né, da internet, dessa comunicação. Porque se a gente for imaginar muitos anos atrás, né, quando a informação era muito mais centralizada, muito mais difícil, né, era difícil para nós, por exemplo, estudar judaísmo, compreender as alahá, estudar tal. Recentemente, por exemplo, eu até publiquei lá no grupo, que se você também está lá no grupo da sinagoga, né, Nivaldo? É um trabalho que eu fiz a partir também da IA, da inteligência artificial, que foi a tradução de um livro de Alahá, que é o Peniei Alahá, que é Pérolas da Alahá, na parte que fala sobre Tahará HaMishpah, né, que é a pureza familiar. Então, hoje mesmo com a ajuda da comunicação, né, da internet, da inteligência artificial, da tecnologia, hoje é possível a gente ter acesso a obras literárias que era muito difícil, né, de a gente poder ter esse acesso, né, porque tem toda a questão de tradução, de impressão, tal. Então hoje é possível, né, a gente ter essa liberdade, né, de conhecimento. Então são ferramentas fantásticas que eu acredito também que a gente, né, que acredito, né, que vai vir um momento histórico, né, que nossos profetas falam, que vai ser uma era, né, onde vai realmente a, a justiça divina, né, a paz vai reinar no mundo, né, a gente fala sobre essa questão da era messiânica, né. Eu acredito muito que a internet, né, a informação, a tecnologia, ela vai ser fundamental para que a gente chegue a esse nível, né. Se a gente for imaginar tudo ao longo da nossa história humana, né, houve realmente muitos avanços, né, nessa questão da informação nos últimos anos, né. Obrigado, Raí. Valcácio está com a mão levantada. Alô a todos. Bem, parabenizar o Raí pela explanação e o Nivaldo também. Principalmente nessa última exposição que vocês fizeram. E eu creio que essa, esse aumento, né, do antissemitismo, ele é algo que deve ser tratado com muito cuidado e muita atenção por parte da comunidade no Brasil e no mundo. E também pontuar um paralelo entre a paraxá da semana e o que está acontecendo nos nossos dias, nós podemos perceber que um dos grandes, ou o grande problema, né, que aconteceu nesse período bíblico é que, como o Nivaldo colocou, não foram armas, não foi uma guerra, digamos assim, travada dentro daquilo que teria como padrão de conflito, mas algo que permeou ou que começou em ambiente totalmente silencioso, né? Atacou justamente o costume, digamos assim, um modus operandi totalmente diferente do que se costumeiramente faria para tentar destruir um povo. Então, e
essa parte interna, que muitas vezes nós não negligenciamos ou não damos muita atenção ou devido crédito, ela termina sendo muitas vezes mais grave do que propriamente um ataque externo. Então, o que chama atenção nos últimos dias, onde que eu quero chegar, é justamente o movimento dos guardiões da cidade, né, os Naturei Carta, que aqui no Brasil participaram recentemente no Congresso Nacional em uma solenidade aí de apoio, de incentivo e de exaltação do regime terrorista islâmico do Irã. Isso é muito perigoso, porque não só o Naturei Carta, mas a gente tem o Breno Altman e outros expoentes aí da esquerda brasileira que, de maneira irresponsável e indigna, né, eles agem deliberadamente contra o próprio povo. Então, assim, é mais do que necessário essa reflexão para que nós possamos compreender a importância é, da informação, como o Raí colocou, né? Graças a Deus, hoje nós temos a capacidade de ter acesso a informações e nos nutrirmos, né? De informações que não estão aí baseadas em narrativas esdrúxulas, construídas com um único propósito: atacar Israel, atacar os judeus, atacar toda uma história de um povo que contribui e continuará contribuindo com a humanidade. Eu acho que o maior presente para a humanidade é a Torá, a Taná, são os ensinamentos rabínicos, são tudo aquilo que foi construído ao longo de séculos. Então a gente tem que cada vez mais combater de maneira veemente toda a ação que vise destruir, principalmente Israel por dentro, ou o judaísmo por dentro, que são essas expressões travestidas, né, de amor, de zelo com o cuidado com o próximo, de combate ao genocídio, que na verdade tentam, na verdade, destruir a nossa história. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, Valcácio. Mais alguém? A gente está chegando ao final. Nós Nivaldo, temos um momentinho ainda. Por favor, Rosália. Nivaldo, eu só gostaria de dizer que o Raí, ele é profissional de TI e é empresário e que está se preparando para ir para Israel. Tá bem? Assim, de ilustração de IA, ele entende muito, viu? Tá bem claro aqui, não é não? Ele é o craque. Quando a gente tem dúvida, qualquer coisa no celular, vai para ele, ele resolve rapidinho. Eu vou pedir ajuda a ele a partir de hoje, a ilustração da Paraxá, né? Vocês recebem aquela ilustração da Paraxá, toda semana tem aquela ilustraçãozinha, né? Hoje vocês receberam Isso, aquela, exato. aquela vem do site do Rabino Yonatan Sachs. Toda Paraxá tem lá um card, né? Um cardzinho que ele já está montado. Mas essas de raiz são muito Top de linha. top. Então eu já vou, se ele me permitir, vez por outra, aí não tem como gerar aí dessa semana não, para a gente ilustrar o card da Paraxá. Ficou muito top mesmo isso aí. Muito boa mesmo. Uhum, legal mesmo. Mais que Bem isso. ilustrativo. Mais que isso, eu gostei muito, Raí. Parabéns pela sua apresentação. A densidade e a tranquilidade de lidar com temas delicadíssimos, com muita tranquilidade, com a voz baixa, com aquela suavidade que conduz à sabedoria. Parabéns pela apresentação mesmo. Muito, muito boa. Pessoal, chegamos aí ao nosso final, Valeu, às obrigado. 21h30, bem pontual, 31 agora. Agradeço imensamente ao Raí por se colocar à disposição e trazer aqui, compartilhar conosco o conhecimento, a sabedoria dele. Agradecer a todo mundo que participou aqui e comentou. É um momento que eu acho que a gente dá uma ignição na semana para estudar, né? Para começar a estudar. Só para dizer assim, ó, tem coisas interessantes nessa paraxá da semana, tem coisas que são contemporâneas, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, que vale a pena olhar aquilo, né, com olhos contemporâneos, inclusive, entendeu? Isso é possível porque tem alguém que se dispõe a estudar aquilo em profundidade, ilustrar, gastou um tempo danado para fazer essas ilustrações aí com a beleza que ele conseguiu trazer. Então, agradeço mais uma vez
a Raí pela o tempo e a disponibilidade, tá bom? Uma boa noite a todos, Shavuot uma boa semana a todos e até a próxima, tá bom? Wagner, um abraço aí, tô vendo você aqui. Altair já está em breve, daqui a pouco. Eu acho que você é daqui às 2, né? Se eu não me engano. Tá de volta aí. Rosália, um abraço. Rosália aqui, Outro. essa, é, não falta, tá sempre aqui. Então, muito obrigado pela presença também. Nada, é uma Demais honra aqui que e eu um vejo. prazer muito grande. Eu Show de me bola. alegro muito de toda segunda-feira fazer esse estudo e eu faço questão de convidar o máximo de pessoas possível. Muito Tá obrigado. certo? Razak Baru, você, Massacre Razak Baru. Baru, o Raí e todos que colaboraram com os comentários e todos os presentes. Excelente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Shavuot Tov. Boa noite. Shavuot Tov.